Boa noite. Com a ajuda de Hashem, abençoado seja, vamos estudar hoje sobre as festividades. Nós indicamos esse estudo para Hashem melhorar o estado de saúde do Rabino Elazar Mordechai, filho de Esther Yudit. E também para que haja paz em Israel. Assim como nós temos 6 dias da semana e o 7º dia temos a obrigação de parar de trabalhar, nos dedicarmos às coisas espirituais, estudo da Torá, temos prazer. Assim também, durante todo o ano, existem festividades. Hashem criou o ano, criou o mundo, de forma que tenha cada parte do ano uma característica especial. Temos 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Naturalmente, isso influi também na colheita, influi também na forma da pessoa se comportar. Enfim, tem muita coisa para estudar aqui, muita coisa para pensar. Vamos apenas citar as alahot, os procedimentos que tem para cada festa com o decorrer do ano. O ano judaico é composto de 12 meses e é feito segundo a lua. O primeiro mês do ano é Tishrei. Depois vem Reshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Só que o primeiro ano, primeiro mês, na contagem dos meses é o 7º. O primeiro mês na contagem é Nissan. Mais ou menos em abril. Esse é o primeiro mês da Torá. Portanto, passados 6 meses, no 7º mês é o primeiro mês do ano. Apesar de ser o 7º na contagem. Existe uma diferença entre o ano solar, 365 dias, e o ano lunar, que tem 254 dias. E as festas têm que ser feitas sempre na ocasião prevista pela Torá. Por exemplo, o Pêssar tem que ser feito na primavera, Aviv. Portanto, se a gente for fazendo só contagem segundo a lua, vai chegar uma hora que o Pêssar não vai cair na primavera, no Aviv. Portanto, há necessidade de acrescentarmos um outro mês, que é o Adar Sheni, o segundo Adar. Ele é colocado depois do primeiro Adar, entre o Adar Rishon, que é o primeiro, e Nissan é colocado o Adar Sheni, segundo Adar. Vamos começar falando de Tishrei. Primeiro mês é conhecido, todo mundo conhece, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, cabeça do ano. Só que aqui, a cabeça do ano, ela tem 2 dias de Rosh Hashanah. 2 dias, o primeiro e o segundo. É o primeiro de Tishrei e o segundo de Tishrei. Ao contrário dos outros meses, como vimos na aula passada, quando tem 2 Rosh Chodesh, o primeiro é o 30º dia do ano que passou e o segundo é o primeiro do ano que vai chegar. Aqui não. No Rosh Hashanah, em Tishrei, tem sempre o primeiro e o segundo. O primeiro é primeiro de Tishrei e o segundo é segundo de Tishrei.
comportamento da pessoa no Yom Tov é como a pessoa também faz no Shabat. Ela se lava bem, se prepara, roupas bonitas, prepara-se a comida para receber o Yom Tov. O Yom Tov é a festividade com alegria. Acende-se velas. E tem todas as proibições do Shabat também, com algumas diferenças, a gente vai citar. Como, por exemplo, no Yom Tov é permitido acender fogo para cozinhar, por exemplo. Só que ele tem que acender fogo de um fogo que estava aceso antes do Yom Tov. Depois que a pessoa acendeu a vela, ela não pode apagar. Então, tem que deixar ela apagar sozinha. Todo Yom Tov, a pessoa tem que falar também a brachá. Fora a brachá, a bênção da vela, ela fala também brachá she'echianu v'kimanu v'gianu lazman hazeh. Ela agradece a Hashem que chegou nesse momento de cumprir essa mitzvah, que é respeitar a festividade e comemorar. Naturalmente, se o Yom Tov, a festividade, cair no Shabat, então não dá para cozinhar no Shabat. E mesmo assim também, muita coisa que poderia ser feita na véspera do Yom Tov, da festividade, ela deve fazer isso na véspera, para quando chegar no dia da festa, ela tem mais tempo para passar bem na festividade, para curtir, para poder estudar, etc. E não se preocupar com muitos detalhes. Então, tudo que ela puder preparar antes da festividade é melhor. No fim do Yom Tov, a pessoa também faz a Abdalá. Só que nessa Abdalá, ela não precisa fazer a bênção das velas e nem das plantas de Samim. A não ser que caia o Yom Tov no Shabat. De forma geral, todo o trabalho que é proibido no Shabat é proibido também no Yom Tov. A diferença que existe no Yom Tov e no Shabat se encontra apenas no que se refere à permissão do preparo da comida, como, por exemplo, o abate do animal, cozinhar, assar, fazer pão. E é permitido também deslocar objetos de um local para outro para o preparo do alimento. Uma vez que existe essa permissão, então permite-se também deslocar objetos para outra finalidade também. Não é permitido, por exemplo, cozinhar para um animal. Toda essa parte de cozinhar no Yom Tov é para a pessoa que vai comer. Tem ocasiões que o Yom Tov cai antes do Shabat. E a pessoa não pode cozinhar no Yom Tov para o Shabat. Ele pode cozinhar no Yom Tov para o Yom Tov, mas não para o Shabat. Então o que a gente faz? A gente faz uma coisa que se chama Eruv Tavshilim. Eruv Tavshilim. Ou seja, na quinta-feira, quinto dia da semana, antes do Yom Tov, que cai na sexta, no sexto dia da semana, a pessoa já cozinha um pouquinho para o Shabat. Ou seja, ela cozinha um peixinho, um ovo. Isso simbolicamente representa
que quando ela cozinhar no Yom Tov para o Shabat, que é uma coisa que ela não pode fazer, mas ela tem que fazer agora, cozinhar para o Shabat. Na hora que ela está cozinhando, é como se ela estivesse continuando o que ela fez na véspera, na quinta-feira. Isso é permitido. Então, isso é o que se chama Eruv Tavshilim. Certo? Vou ler aqui. O Eruv Tavshilim consiste em começar de uma forma simbólica o preparo da comida do Shabat, na quinta, para a pessoa preparar então o pão, o outro alimento. Ou seja, ela prepara um pão, um ovo, por exemplo, um peixe. Quando na sexta-feira a pessoa quiser preparar a comida para o Shabat, aí é permitido então preparar a comida, pois considera-se como se ela estivesse apenas dando continuidade ao que começou a fazer na quinta. Dessa forma, a pessoa pode preparar a comida no Yom Tov para o Shabat. Tem também uma bênção que ela faz que ela pronuncia quando faz o Eruv. O Eruv fica então no local da casa onde ninguém toca, e quando começar o Shabat, aí já pode comer o Eruv. Às vezes a gente está fora de Israel. Fora de Israel, a gente não citou ainda aqui. Cada festa tem também o primeiro dia da festa e o segundo dia da festa. Esse segundo dia da festa é porque antigamente a gente não sabia, parte do povo que estava fora de Israel não sabia quando era o começo do ano. Então, sempre que tem o começo do ano assim, ou uma festividade, certo? Então, a pessoa faz o Yom Tov Rishon, primeiro dia do Yom Tov, e o Yom Tov Sheni, que em Israel não faz, fora de Israel. Então, nesse caso, às vezes cai o primeiro dia da festividade na quinta. Se tivesse aqui em Israel, não tem problema nenhum. Sexta-feira ele vai, cozinha para o Shabat, não tem problema nenhum. Mas fora de Israel, eu não tive essa experiência, mas fora de Israel, a pessoa na quinta não pode preparar para sexta. Portanto, não pode preparar também. Na sexta pode para o Shabat, mas ele não pode preparar do Yom Tov Rishon, primeiro Yom Tov, para o segundo Yom Tov. O que ele faz? Faz a mesma coisa. Quarta-feira, ele começa a cozinhar. E quando ele cozinhar na quinta para a sexta, é como se ele estivesse dando continuidade ao que ele fez na quarta-feira. Ok? Então também faz o Eruv Tavshilim. Falamos em Rosh Hashanah. Então vamos continuar. Na verdade, vamos começar a falar sobre as festividades de uma forma específica. Primeiro e segundo dias do mês de Tishrei são os dias do Rosh Hashanah. Ambos os dias são considerados Yom Tov. Aqui, fora de Israel e Israel, é a mesma coisa. Que também Israel tem 2 dias que é o começo do ano. Apesar de ser esquisita, mas os 2 dias são o começo do ano. O primeiro de Tishrei e o segundo de Tishrei. Nesse dia, todos os seres do mundo são julgados. Cada pessoa é julgada pelos seus atos, suas palavras,
e até mesmo seus pensamentos. Para os que estão ligados com o rabino Nachman de Breslev, justa e sagrada lembrança, esse é um dia extremamente especial. Milhares de pessoas se reúnem na cidade de Uman, na Ucrânia, para estarem no local onde o Rebbe faleceu. É uma tradição entre os que estão mais ligados com o Rebbe de que no Rosh Hashanah o Rebbe pode fazer por cada um de nós coisas que em outro dia ele não conseguiria, ou seria muito difícil. Sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que antes do julgamento ela deve se preparar, principalmente quando estão decidindo sobre a sua vida. Por isso é costume de, no mês de Elul, antes do mês de Tishrei, de a pessoa procurar fazer tchuvá, arrependimento, refletir sobre seus atos, o seu comportamento e procurar melhorá-los. Nesse mês, o povo se reúne nas sinagogas para falar as slichot. São versos que pedem perdão a Hashem, abençoado seja. Costume entre os Sfaradim de pronunciar as slichot todo o mês de Elul. Os Ashkenazim pronunciam slichot somente na semana que antecede o Rosh Hashanah. É costume de tocar o shofar na reza matinal durante o mês de Elul. Porém, na véspera do Rosh Hashanah, não se toca o shofar. Pois, como tocamos o shofar por obrigação nos dias de Rosh Hashanah, então faz-se uma separação entre o toque do shofar do mês de Elul, que não é uma obrigação, e o toque do shofar no Rosh Hashanah, que é uma obrigação. Então, na véspera, não se toca. No dia 29 de Elul, que é a véspera do Rosh Hashanah, certo? E sempre será. Que não tem 30º dia de Elul. Não tem. 30º dia de Elul é o primeiro dia do Tishrei. Ele, portanto, é 1 de Tishrei, ok? Ao contrário dos outros meses, que tem sempre o 30º, às vezes tem, às vezes não tem. No Elul nunca tem. Só tem 29. O que acontece? No dia 29 de Elul é costume de se pronunciar um número grande de slichot, bem como de jejuar durante a primeira metade do dia, até o meio-dia. É feito também o que se chama Atarat Nedarim, ou seja, a anulação de promessas feitas durante o ano que passou, conforme se encontra no Sidur. Nesse dia também não se fala Tahanun. Na véspera do Rosh Hashanah, nos preparamos para o Yom Tov, para a festividade. Fazemos a imersão na mikve, nos lavamos, preparamos a casa e a refeição, acendemos velas e vamos rezar na sinagoga. A pessoa deve ter o cuidado de acender as velas do segundo dia de um fogo que foi aceso na véspera do Rosh Hashanah. Certo? Como a gente faz também no Yom Tov, em Hutz La'aretz, né? Fora de Israel, para quando tem Yom Tov Rishon e Yom Tov Sheni, o primeiro dia do Yom Tov, o segundo dia do Yom Tov. Aqui também tem o problema do Eruv Tavshelim. Pode ser que o Rosh Hashanah caiu na quinta. Então, quinta e sexta é Rosh Hashanah. Então, como é que vai fazer comida para o Shabbat? Com o Eruv Tavshelim começou a cozinhar na quarta-feira. Na sinagoga, rezamos primeiro a reza da tarde, Mincha. Importante rezá-la com muita concentração. Afinal, é a última reza do ano. Então, se a pessoa cometeu alguma coisa errada, então ainda tem tempo de consertar na véspera do Rosh Hashanah, na Mincha,
entardecer do dia 29. Então ela tem que concentrar bem na véspera do Rosh Hashanah, nessa reza do Minha, que depois vem o Ma'ariv, já estamos então no primeiro dia do ano. Então, na Minha, do 29º dia de Elul, é muito importante se concentrar na reza mais do que todo o ano. A reza do Rosh Hashanah é diferente do dia de semana. A gente já falou sobre isso e não vamos repetir aqui todos os detalhes da reza, das modificações. Mas vamos falar mais ou menos, conforme aqui na apostila que a gente preparou. Nas 3 primeiras bênçãos, adiciona-se palavras em cada bênção. Para isso é muito importante terminar a terceira bênção com as palavras Amelech HaKadosh. Ao invés de terminar como estamos acostumados com as palavras Akel HaKadosh. Ou seja, no lugar de falar o Deus sagrado, a gente fala o Rei sagrado. Nesse dia a gente considera Hashem como o Rei do Universo. Então a gente enfatiza o fato que ele é Rei. O mesmo é feito nos 10 dias entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, Dia do Perdão, que são denominados Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento. Se a pessoa não se arrependeu no 29 de Elul ou em todo Elul, então ela tem primeiro e segundo dia de Rosh Hashanah para se arrepender. Se não se arrependeu, tem mais 8 dias até chegar no Yom Kippur, que quando então Hashem perdoa. Mas tem alguns que não são completamente perdoados. Então, temos que nos preocupar em fazer o arrependimento nesses dias. São os dias mais propícios durante o ano para isso. Após a reza, é costume de desejar um ao outro de que nesse ano ele seja colocado no livro da vida. Na refeição do Rosh Hashanah é costume de se comer legumes, frutas, que insinuam em seus nomes um desejo ou um pedido para que o novo ano seja um ano bom. Por exemplo, que ocorre muito, ao comermos maçã com mel, desejamos que o novo ano seja doce como mel. Aqui temos que falar um detalhe da bênção. Normalmente você faz Hamotziler Minares, que é a bênção do pão. E tudo que está na mesa é considerado dependente do pão. Você come junto com o pão. Então não precisa fazer brachá, a bênção para tudo que está na mesa. Certo? E um ovo. Não preciso falar uma outra brachá, a bênção para o ovo. Agora, se você traz uma fruta ou um legume, especialmente que você normalmente não come aqui agora, então é o que vai acontecer no Rosh Hashanah. Eu vou trazer uma maçã e vou querer agora comê-la com mel. Nesse caso, como essa maçã não está ligada à refeição, a gente tem que fazer a bênção da fruta. Boré Priaetz. Ok? Isso a gente vai falar com a ajuda de Hashem um pouco sobre as bênçãos. E depois não precisa fazer a bênção final, porque a bênção final que você faz para o pão, ela engloba a bênção final da fruta. Só que a inicial que você faz do pão não engloba a fruta. Ok? Então, a bênção inicial da fruta tem que se fazer. A bênção final não precisa. E naturalmente, se vier uma outra fruta agora, você não precisa mais fazer a bênção da fruta, porque a bênção da fruta é para todas as frutas que você for trazer.
Durante o dia é importante a imersão na mikveh antes da tefilá, antes da reza. Nesse dia é costume de não dormir durante o dia. Caso seja difícil para a pessoa, então é melhor dormir um pouco depois do meio-dia. Após a reza da manhã, o shaharit, então é feita a leitura da Torá. Após a leitura da Torá, em vários locais é costume de fazer um pequeno kiddush com vinho e doces, pois a reza nesse dia é longa. Após o kiddush, nos preparamos para a mitzvah da Torá de realizarmos o toque do shofar. Essa é a mitzvah que nós temos no Shana, tocar o shofar. Tem que saber tocar. O toque do shofar tem a capacidade de despertar a pessoa para o arrependimento. O toque do shofar deve ser realizado por uma pessoa que saiba todos os detalhes do toque. O toque do shofar é feito nos 2 dias do Rosh Hashanah. Porém, se o primeiro dia do Rosh Hashanah cai no Shabat, então não se realiza o toque do shofar nesse dia. Nessa ocasião, são feitos 10 toques do shofar. Quando não cai no Shabat, naturalmente. Agora terminamos o toque do shofar, vamos nos preparar para a reza do Musaf. Esse dia, a reza do Musaf é bem diferente dos outros dias das festividades. São realizadas no Musaf 9 bênçãos. As 3 bênçãos iniciais, as 3 bênçãos finais e 3 bênçãos intermediárias, que são conhecidas como Malhuyot, que se referem ao reinado de Deus, abençoado seja, Zichronot, que se refere à providência divina, que Hashem lembra de todos, e Shofarot, que fala do toque do shofar na entrega da Torá. Na reza do Musaf, quando a pessoa ainda está rezando, é feita novamente o toque do shofar. Então, começa todo mundo rezando Musaf, de repente dá uma batidinha, uma pessoa na frente dá uma batida, é a hora que a gente tem que parar a reza e ouvir o shofar. Depois continuamos a reza novamente, ser feito 3 vezes durante a reza. E depois vai ser feita novamente quando o Hazan, pessoa que lê, que canta, que pronuncia a reza, fala na volta da reza. Ela fala novamente a reza, é repetida, e novamente se repete os toques de shofar. Na reza do Musaf é feito novamente o toque do shofar. O toque é feito quando terminamos a bênção das Malchiot. Depois é feita novamente quando terminamos a bênção do Zichronot. E quando terminamos a bênção do Shofarot. Em cada uma dessas vezes são 10 toques. Ou seja, são mais 30 toques. Mesmo efeito quando Shelir Sibur repete a reza. Dessa forma realizamos até 90 toques. Na reza, o dia termina quando realizamos mais 10 toques do shofar, completando então 100 toques. É costume de, após a reza da tarde, no primeiro dia do Rosh Hashanah, de se realizar uma benção, uma reza, uma benção do Tashlich. Tashlich é jogar fora. Nessa reza intencionamos de jogar fora todos os nossos pecados, nos tornarmos puros. Essa reza é feita quando nos reunimos perto do mar ou de um rio, um local onde tenha água. Porém, caso do primeiro dia do Rosh Hashanah cair no Shabat, então adiamos essa reza para o segundo dia do Shabat, para o segundo dia de Rosh Hashanah.
As velas do segundo dia de Rosh Hashanah devem ser acendidas depois da saída das estrelas. Em caso de o segundo dia cair após o Shabat, então antes do acendimento a pessoa deve falar Amavdil ben Kodesh leKodesh, que separa entre o sagrado e o sagrado, ou realizar Havdalah na reza da noite. A bênção Shechianu Vekimanu Vigyana Zmanazé é pronunciada também no segundo dia de Rosh Hashanah. Então terminamos Rosh Hashanah. E quando termina esse Rosh Hashanah, primeiro e segundo dia, entramos em um jejum. Jejum de Guedália. Falaremos disso depois, com a ajuda de Hashem, abençoado seja. Desejamos a todos felicidades. Marifuah Shlema, Larav Elazar Mordechai Ben Esther Yudit. Tudo de bom para todos e obrigado pela atenção.